querido, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 a 10, é o texto base aqui dessa mensagem, que eu coloquei o título de O Quarto do Milagre. Deus havia preparado um homem chamado Eliseu, ao qual ele tinha a porção dobrada do seu mestre, do seu amigo, profeta Elias. O profeta Elias, ele foi arrebatado aos céus e Eliseu falou para ele assim: olha, eu quero receber a porção dobrada do seu espírito, ou o dobro da sua unção. E foi isso que aconteceu. No capítulo 2, nós vemos que Elias, ele é separado de Eliseu, e Eliseu então recebe a porção dobrada, ou unção dobrada de Elias. E Eliseu, após muitas viagens até Betel, então chegou o tempo agora dele ir até o monte orar ao Senhor. Ele ia até o Monte Carmelo para orar a Deus. Uma jornada da sua casa até o monte, cerca de 40 quilômetros. Queria sair da sua casa até chegar no Monte Santo do Senhor. E no meio do caminho havia uma cidade chamada de Sunem. É de lá que veio o nome Sunamita. Sunamita não era o nome dela, mas era o local onde ela nasceu, Sunem. Neste local havia essa mulher que era constante o profeta Eliseu a ir na sua casa, a comer pão, a ficar um tempo ali. E sempre que Eliseu passava naquele local para ir ao monte, diz a Bíblia que aquela mulher insistia com ele para comer pão na sua casa. Um certo dia, aquela mulher chamou o seu marido e falou assim: olha, eu vejo que esse homem é santo, um homem de Deus. Vamos fazer um quarto em cima no terraço. Vamos fazer uma cobertura para esse profeta, para quando ele passar aqui, para quando ele for ao monte buscar o Senhor, ele possa repousar ali. Está dando eco, Rafa? Ele possa repousar ali, ele possa descansar, ele coma pão, ele descansa um pouco. E fizeram aquele quarto, colocaram uma mesa, uma cama, uma lamparina ali no quarto de Eliseu. E diz a Bíblia que Eliseu, muito agradecido pela mulher. Você lê aqui na sequência do capítulo 4. Eliseu então pergunta ao seu servo Geazi e fala: o que falta a essa mulher? Ele então responde: não falta nada, ela é rica, ela tem terras, ela tem servos, tem fartura na sua casa, mas ela não tem filhos. E diz a Bíblia que o profeta Eliseu manda chamar aquela mulher no quarto e fala assim: olha, daqui a este tempo, daqui a um ano, você vai abraçar o filho. Segundo alguns estudos, dizem que o filho daquela mulher é o profeta Abacuque. O nome de Abacuque significa abraço, aquele que é abraçado. Depois de um tempo, então, nasceu aquela criança, e ele, que agora já estava na fase de adolescência, ele vai com seu pai, que já era idoso, ao campo, participar da colheita ou do plantio. Diz a Bíblia aqui que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele sente uma forte dor na cabeça, ele chama o seu pai e fala: minha cabeça está doendo. E o pai então chama o servo e fala assim: leve ele ao colo da mãe. A criança então, ou o jovem é levado aos cuidados da mãe, da Sunamita, e ele então pega a criança e coloca sobre os seus joelhos, e a criança falece, ela morre. Ela então pega a criança, carrega, vai até o terraço, coloca no quarto, na cama de Eliseu. Ela então desce ao campo onde estava o seu marido e fala assim: olha, mande um servo comigo, mande arrumar um jumento, porque eu vou até o profeta. O marido, sem saber o que está acontecendo, fala assim: olha, ainda não é lua nova, não é festa, não é um sábado, por que você vai procurar o profeta? E ela então responde: está tudo bem. Ela então monta aquele animal com o servo, vai até o monte, e de longe o profeta vê aquela mulher. Ele então chama o seu servo Geazi e fala assim: lá vem a Sunamita, desce depressa, se encontra, pergunta para ela se vai tudo bem com ela, com o marido e com o filho. O servo Geazi desce o Monte Carmelo às pressas, chegando perto daquela mulher, no meio da jornada, pergunta: vai tudo bem contigo, com seu marido e com seu filho? E ela responde: está tudo bem. Subindo então o monte, ela então se lança aos pés de Eliseu, com amargura de coração. E quando ela se lança aos pés, diz o texto que Geazi tenta arrancá-la dos pés do profeta. E então Eliseu fala para ele: não tire ela daqui. Meu coração dela está amargurado e o Senhor Deus não me falou o motivo ainda. E ela então conversa com o profeta e diz o texto que o profeta manda Geazi
a casa, ao quarto, na frente. Manda levar o seu cajado, colocar sobre o rosto da criança, mas a criança não volta à vida. Logo na sequência, então, aquela mulher tem uma conversa com Eliseu e ele vai até a casa. Chega lá e se deita sobre o menino 2 vezes e o menino volta a viver. Essa é a história do capítulo 4 de 2 Reis. Mas eu fiquei pensando aqui no profeta Eliseu, que aqui no verso 8 fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem. Eu fiquei pensando nesse texto, amados, e fiquei entendendo que tem pessoas que passam diante de nós para serem marcadas por nós pela graça e pela misericórdia. Tem pessoas que passam na nossa vida para ser marcadas por nós. Eliseu foi marcado por aquela mulher, pelo coração generoso que ela tinha, pela misericórdia que ela teve com ele, pelo coração doador que ela tinha. De igual modo também, tem pessoas que passam na nossa vida para marcar a nossa vida por milagres. De igual modo como Eliseu foi marcado na sua vida, na sua jornada, pela misericórdia e doação daquela mulher. Aquela mulher seria marcada pela unção e graça que tinha na vida de Eliseu. Tem pontos que Deus proporciona no meio do caminho que não é por acaso. A jornada iniciativa que nós fazemos em meio ao deserto, até o monte de Deus, até o monte de Carmelo, é uma jornada difícil. Mas Deus, ele vai na frente colocando provisão para cada um de nós. Deus coloca pessoas para marcar a nossa história, a nossa jornada. Nossa vida não é marcada por encontros aleatórios. Ninguém aqui está aqui de forma aleatória. Ninguém encontra alguém de forma na sorte. Foi na sorte que eu achei você, que não. Deus às vezes coloca pessoas com propósitos. Deus às vezes marca histórias com propósitos. Deus às vezes nos leva em lugares, a encontros inesperados, porque Ele tem um propósito na nossa vida, na vida da pessoa que nós encontramos. E é por isso que esse texto ele diz: certo dia passou Eliseu por Sunem. Será que foi sorte apenas daquela mulher? Será que foi sorte de Eliseu encontrar uma mulher que tinha o coração disposto a doar, disposto a servi-lo, disposto a alimentá-lo, a tratar ele com respeito, a tratar ele com honra? Ou será que Deus tinha um propósito naquela terra? Ou será que Deus tinha realmente algo diferente a realizar naquela casa, naquela família? Talvez a partir de hoje é hora de você repensar nos encontros que Deus coloca diante de você. As pessoas que cruzam o seu caminho no meio da jornada, onde você trabalha, onde você estuda, talvez dentro da igreja, talvez na rua, dentro do ônibus. Tem encontros que são promovidos por Deus. Tem encontros que são a favor do Senhor, para que nós marquemos aquelas pessoas com a graça, a misericórdia e a unção que está em nós. Tem encontros que são marcados para que nós sejamos abençoados também, para que nós possamos doar vida, para que nós possamos doar misericórdia, para que nós possamos doar compaixão para o outro. Aquele encontro não era casual, tinha um propósito, tinha ali algo de Deus naquela mulher, tinha algo de Deus naquela casa. Fique pensando em Eliseu, 40 quilômetros de viagem, sozinho, sem recursos, sem pão, sem água, com seu servo, com uma comitiva de profetas. E como que Deus é cuidadoso. Eliseu, ele sai da sua casa, 40 quilômetros de distância da onde ele estava, até o Monte Carmelo, e no meio da jornada Deus já havia preparado um lugar para ele. No meio do caminho Deus já havia preparado uma pessoa para ele. Queria abençoar o seu ministério, queria abençoar a sua vida, queria abençoar o seu caminho. No momento da partida, irmão, é difícil quando eu falo com você assim: sai daqui, caminhe 40 quilômetros em direção ao deserto, caminhe 40 quilômetros em direção ao monte de Deus, e você sai de uma jornada inesperada sem saber o que encontrar. Mas Deus, esse Deus da provisão, Ele já está na frente de nós. Ele está 20 quilômetros à frente. Ele estava 20 quilômetros aqui à frente de Eliseu, preparando o coração daquela mulher para preparar pão e água para ele. Quando você acha que os recursos acabaram, Deus está lá na frente, meu amado, na sua história, providenciando pessoas, movendo os corações para que possa abençoar a sua
Sunem. O nome Sunem significa descanso. Como que no meio do caminho Deus encontra um descanso para nós? Como que no meio do caminho Deus coloca provisão? Essa história de Eliseu não é apenas a história da mulher sunamita, é também uma história de provisão para o profeta, para aqueles que são chamados pelo Senhor, que marcham em direção ao propósito de Deus, que não sabe como vai ser amanhã, que não sabe como encontrar no dia seguinte, mas Deus está lá na frente com a provisão pronta para cada um de nós. A gente começa a semana na segunda e não sabe como vai chegar na sexta, mas Deus já está lá. Deus já está movendo os corações, movendo as pessoas. Deus já está movendo os lugares para que possamos encontrar vida ali. Então Eliseu passa para aquele local e aquela mulher então faz um convite generoso que mudaria a sua vida. Entenda, meu amado, que convite generoso que você faz pode mudar não a vida de outros, mas pode mudar a sua história. O convite daquela mulher mudaria não a vida de Eliseu, mas mudaria a vida dela. Eliseu passava por Sunem e diz o texto que aquela mulher o constrangeu, insistiu com ele: entre a minha residência, coma pão, beba água, descanse. O convite da mulher, Eliseu não oferece, mas aquela mulher com o coração doador, com a disposição de servir, fez um convite àquele profeta, fez um convite àquele homem de Deus. Aquele convite mudaria totalmente a história dela. Ela deu Eliseu uma refeição, mas é Deus que ia nutrir e alimentar a fé dela. Às vezes a gente ajuda com uma coisa tão simples e Deus alimenta tanto a nossa fé, muda tanto o nosso coração. E apesar dela ser rica, dela ser bastarda ali em tantas coisas, ela não tinha filhos. Aquela mulher, apesar de ela ter fartura, ela não tinha filhos. Ela não tinha alguém a quem abraçar. Ela não tinha ninguém a quem ela pudesse dizer que amava. E ela então começou a servir a Eliseu sem pedir nada em troca. Ela não viu nenhum milagre de Eliseu. Ela não viu Eliseu fazer nenhuma profecia ali naquele dia. Mas ela servia com excelência. Ela não viu Eliseu nem o tempo, nem o momento fazer nenhum milagre ali perto dela. Mas ela queria servir Eliseu com uma vida generosa, um convite generoso. Eliseu se alimentava de pão, mas o coração daquela mulher se enchia de esperança e de fé, sabendo que quando ela fazia para o profeta, ela fazia para o reino, sabendo que quando ela fazia para o reino, ela fazia para o Senhor Deus. E a mensagem que fica para o nosso coração é: como que anda o nosso coração generoso? Como que anda o nosso coração doador? Como que anda o nosso coração de misericórdia? Aquela mulher, ela começou a dar a Eliseu ali o sustento, o descanso no meio da jornada. Ela começou a dar a ele ali o alimento e a ser hospitaleira com ele. Ela foi acolhedora com ele. E muitas vezes nós não queremos ser acolhedor com ninguém. Não queremos abraçar o outro, cuidar do outro, que o outro descanse em nossos braços, que o outro descanse debaixo das nossas tendas. Aquela mulher não faltava nada na sua casa. Ela tinha fartura de muitas coisas, inclusive fartura de amor ao próximo, inclusive fartura de compaixão, de misericórdia, inclusive fartura de amor ao outro que passava ali. E a Bíblia diz assim no verso 8: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela insistia com Eliseu, Eliseu entrava na casa, se alimentava, tomava água, se lavava, descansava. Depois ele continuava a jornada. Aquela mulher, ela aprendeu que o maior valor da vida não é ter coisas, é amar pessoas. Aquela mulher nos ensina, não tem nome dela na Bíblia, ela não tem um chamado extenso. Você não vê aquela mulher fazendo coisas extraordinárias, como abrir o mar, como fazer chover ou descer fogo do céu, como fez Elias. Mas você vê algo grandioso, que é algo profético, que tem que ter nos nossos corações: amar pessoas.
preocupou com Eliseu que passava por Sunem. Talvez Eliseu passou na porta de muitas casas daquela cidade. Talvez Eliseu passou na porta de muitas tendas e ninguém abriu a porta para ele. Mas quando ele passou na porta da casa da sunamita, ele o constrangeu a entrar. Ele nem queria, ele queria se desviar, mas Deus estava cuidando dele, através da vida daquela mulher, através do coração doador daquela mulher. Aquela mulher amava mais pessoas do que a sua riqueza. E é isso que nós temos que entender, porque as nossas riquezas vão passar para os nossos filhos ou para outra situação, mas o amor de cada um de nós, e o amor para o próximo, e o amor para o Senhor. Aquela mulher nos ensina que é bom sim você ter muitas coisas na sua casa, mas algo mais excelente é você poder doar amor ao estranho que bate a sua porta. Eliseu passa por aquele local e diz a Bíblia assim no verso 9: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eu acho essa mulher diferenciada, porque ela tem um discernimento espiritual muito grande de quem era Eliseu. Ela consegue discernir que ele era um santo profeta. Eliseu, escute, não falou em línguas perto dela, não rodopiou, não pulou, não fez um milagre, não abriu o mar, não desceu águas. Eliseu não fez nada, ele apenas passava. A postura e o caráter de Eliseu fez ela reconhecer que ele era um santo profeta. Eliseu não falou uma palavra aqui, ele não pregou, não evangelizou, não dançou, não fez nada. A postura, a presença de Deus na vida de Eliseu fez com que ela tivesse o discernimento que ele era santo homem de Deus. Consegue entender isso? Que aquela mulher, ela percebeu, foi pelo testemunho de Eliseu. Ela percebeu que Eliseu era profeta, foi pela sua conduta. Eliseu não fez nada. A maneira de nós mostrarmos e convencermos as pessoas que somos de Deus é pelo nosso comportamento. A maneira de mostrarmos que somos do Senhor é pelo nosso comportamento. Não é pelas nossas falas, não é pelos nossos cânticos, mas o nosso caráter do dia a dia. Eliseu passava sempre na porta dela, Eliseu passava sempre ali na porta da sua casa, e a conduta de Eliseu, fora de casa e dentro de casa, fez com que ela reconhecesse Eliseu um homem de Deus. Discernimento espiritual, discernimento profético. Eu comecei a observar, ou melhor, que aquela mulher começou a observar Eliseu. E nós temos que observar as pessoas que nós colocamos na nossa vida. Você tem que observar as pessoas que entram dentro da sua casa. Tem que ter esse discernimento para saber se é de Deus ou não, se é do bem ou não, se vai trazer paz ou guerra, vai trazer amor ou ódio. Aquela mulher observou Eliseu e ela discerniu, ela obteve ali a sabedoria que Eliseu era um homem de Deus, santo profeta de Deus. E você como mulher, como mãe, você como pai, como marido, nós temos que ter esse discernimento, saber quem entra na minha vida ou não, saber quem anda comigo ou não, com quem eu compartilho ou não, com quem eu falo, com quem eu caminho, com quem eu sobrevivo ou não. Nós temos que ir com o coração de ovelha apenas que vai para o matadouro, não, mas temos que olhar com discernimento espiritual para entendermos se há pessoas que estão no nosso caminho, se são do Senhor ou não, se são um tipo de bênção ou não. Não é você pegar e colocar dentro da sua porta, não é isso. É primeiro observar. E não se observa pela roupa apenas, porque a roupa de Eliseu era de profeta, mas tinha muitos profetas com ele. Não vai observar apenas pela eloquência, porque Eliseu não falou uma palavra sequer. Não observar apenas por sinais, porque Eliseu não fez nenhum milagre aqui na porta dela. É observar pelo testemunho, pelo caráter e pela conduta. E aí você consegue ver quem é homem de Deus ou não, quem é mulher de Deus ou não. Aquela mulher, ela teve esse discernimento ali. E o interessante é que aqui no verso 10, ela chega perto do seu esposo e ela fala assim: façamos-lhes, pois, em cima
um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele passar sobre a nossa casa, ele se retire para lá para descansar. Aquela mulher, então, ela propôs, ela teve uma ideia, ela teve então uma ação, mas a ação dela era em conjunto com o marido. Apesar da ideia ser da mulher, ela não foi insubmissa e rebelde à sua família, ao seu esposo. Ela chamou o seu esposo e falou assim: olha, eu tenho uma ideia, vamos fazer um quarto, um terraço, uma cobertura para o profeta? E foi aqui de comum acordo, com o mesmo propósito familiar, que o quarto foi construído. Não é errado você, mulher, ter belas ideias, ou você, homem, ter belas ideias. O que é errado é você ser exclusivista, fazer apenas por você mesmo, não fazer pela sua família, não fazer por quem você ama, fazer porque você acha que a razão é sua, que você sempre é o certo. A ideia daquela mulher foi uma boa ideia, mas tinha que ter o aval, tinha que ter ali o comprometimento, a aliança do seu esposo. Apesar da ideia ser dela, o projeto era familiar, e é para isso que somos chamados, para projeto familiar. Se quisermos que o milagre nos alcance, se quisermos que o quarto milagre seja providenciado em nossa casa, tem que ter o mesmo propósito, tem que ter a mesma união, a mesma visão, a mesma meta, a mesma legalidade, a mesma aliança. E foi isso que ela procurou. Debaixo então dessa aliança, desse propósito, aquela mulher, ela procurou fazer o melhor. Escute isso aqui. Talvez você fosse receber um estranho na sua casa, você pega aquela pessoa e põe um quarto de hóspede. Talvez um quarto menor, o quarto com menos mobília, o quarto que fica talvez na parte de baixo, que fica no porão, perto da garagem, um quartinho de fora, com banheiro de fora, mas aquela mulher não. É o seu marido. Vamos construir um quarto em cima da nossa casa. Vamos pôr o profeta no melhor lugar. Vamos colocar Deus em destaque, em primeiro lugar. Vamos ser humildes e ficar por baixo, pôr Deus por cima. Vamos agir com simplicidade. Apesar de tudo que temos, Deus vai ficar sobre nós. A palavra de Deus vai ficar acima de nós. Nós vamos ser pequenos diante desse quarto. Mas muitas das vezes na vida nós queremos colocar o cantinho de Deus no pior canto, da pior maneira, com o pior tempo, com a pior devoção, com pouco amor, com pouca dedicação, com pouco zelo. Mas aquela mulher não, ela queria fazer o melhor ali. Ela começou com o pão, depois passou por uma refeição, a vida de Eliseu, agora queria fazer um quarto. Ela não queria evoluir na graça. Eu não queria evoluir no trabalho, evoluir no propósito. Ela começou servindo um pão, Eliseu. Depois começou servindo Eliseu pão, refeição, toda vez a viagem. Agora quer fazer um quarto para ele. Uma mulher produtiva, que queria mais e mais, frutificava mais e mais. Ela começou com um pão, uma refeição, passa para o quarto. E onde nós paramos? Paramos às vezes apenas no pão. Porque às vezes nós servimos o pão e pensamos, está muito bom. Eu sirvo o pão para o profeta, uma vez ao mês que ele passa aqui para o monte. Mas aquela mulher era diferente. Ela queria servir a Deus com tudo que ela tinha, com o pão, com refeições e agora com moradia. Ela queria que o profeta estivesse ali, porque o profeta representava a presença de Deus, representava a lei de Deus, representava a palavra de Deus. E isso que ela queria. Ela não queria apenas um alimento. A sunamita queria fazer o melhor. Ela não queria apenas um alimento, um pequeno pão. Ela queria doar a Deus mais e mais. Ela tinha condição de fazer o melhor. E eu fiquei pensando, irmão, quantos de nós tem condição de fazer o melhor e não faz? Tem condição de doar o melhor e não doa? Tem condição de empregar o melhor e não emprega? Apenas querendo servir, doar um pedaço de pão seco e duro ao profeta, ao Senhor, ao Rei. Sempre que temos condição de fazer um quarto para ele, temos condição de fazer algo grande para ele. Aquela mulher não se conteve com um pedaço de pão.
Ela não queria fazer uma tenda, não. Ela não chamou o marido e falou assim: vamos fazer uma tenda, vamos alargar a tenda aqui na frente, não. Vamos fazer um casebre aqui na frente, então ela falou assim: vamos fazer um quarto, obra de alvenaria, entendeu? Vamos fazer o melhor. Talvez o quarto de Eliseu era um quarto melhor que o quarto dela. Ela queria que Eliseu tivesse o melhor naquela casa, que Eliseu pudesse descansar ali, que Deus pudesse habitar ali. E com grande humildade, ela então fala com seu marido: vamos fazer por cima. O quarto profético que nós construímos para Deus, ele é construído aqui. Ele não é feito hoje de alvenarias, de tijolos ou de pedras. Ele não é feito de madeiras, com um cama e uma cadeira que está nesse texto, que são simbolismo de algo que Deus deve ter em nossa vida. Mas ele é feito aqui com toda a humildade, colocando Deus como um lugar de destaque, colocando Deus acima de todas as coisas, colocando Deus acima de cada um de nós. Vamos fazer um quarto. Quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de particularidade, e é isso que a ideia dessa mulher está nos relatando. Que a nossa vida deve ter um espaço, um canto particular com Deus, que a sua vida deve ter um momento íntimo a sós com Ele, que você deve ter um local, um tempo na sua vida, no seu coração, aonde Deus habite de forma íntima e particular com você. Construir esse quarto profético não é você chegar na sua casa e fazer um santuário, não é isso. É você colocar o seu coração à disposição dele como templo e moradia do Espírito. É você colocar a sua vida à disposição dele o tempo todo. Quarto, ele fala assim desse ambiente profético íntimo por Deus. Mas é para isso é necessário tirar, às vezes, um altar de Baal que sai da nossa casa. Muitas vezes, para construirmos um lugar onde Deus vai habitar a nossa vida, temos que expulsar o altar de Baal, temos que tirar os ídolos, temos que limpar o terreno. Porque com certeza aquela mulher, ela subiu no terraço da sua casa e ela mandou limpar primeiro o local, mandou varrer, tirar algumas pedras, alguns ramos, algumas ervas. E essa limpeza tem que ser feita para que Deus comece a habitar, para que Deus comece a fazer moradia dentro de nós. O texto fala aqui no verso 10: passamos, pois, em cima um quarto pequeno. A gente acha que porque às vezes o momento é pequeno, o tempo é pequeno, que não vai acontecer nada. Aquele quarto seria pequeno, mas o poder de Deus seria grande ali. Aquele quarto seria pequeno, mas seria profético. Aquele quarto seria pequeno, mas Deus iria estar ali de forma grandiosa. Não dá para você desprezar os pequenos começos, não dá para você desprezar aquilo que Deus confiou em você, porque é algo pequeno. É uma coisa pequena que começa a ser transformada num milagre na nossa vida. Uma coisa que você muda e passa a fazer com mais excelência do que ontem, que amanhã vai ser uma grande obra, que amanhã vai realizar um grande milagre. O problema é que a gente acha que o quarto que está em nossa vida é pequeno demais para Deus, e nós começamos a fazer o quarto de qualquer maneira, sem varrer o chão, sem pôr pedra, sem fazer uma obra de alvenaria, como fala aqui. Queremos pôr uma tenda qualquer, manchada pelos pecados da nossa vida. Então nós adentramos ali e nós falamos: Senhor, vem aqui. Esse ambiente profético tem que ser preparado no nosso coração. Não é o ambiente da igreja, não é isso que eu falo, é o ambiente da sua vida. É o momento seu com Deus, é você entrar no lugar secreto com Ele, você buscar e clamar a Ele. E aquela mulher, então, ela queria fazer esse quarto. O texto diz: façamos, pois, em cima um quarto pequeno e vamos colocar nele uma cama. Eu fiquei pensando nas palavras daquela mulher.
querendo que fosse colocado ali naquele quarto uma cama, e cama fala de descanso, fala para nós descansarmos no Senhor, fala para nós lançarmos a nossa ansiedade nele. A cama fala de local de paz, e muitas vezes falta isso em nós. É nós entrarmos diante de Deus com o coração em paz, é nós darmos as nossas aflições, as nossas dores no Senhor. Que no dia que você está com Deus e em Deus no quarto, no dia que você está perto do Senhor e o seu coração está aflito, deite na cama, descanse e feche os olhos, porque Deus está ali. Feche os olhos e repouse. A cama fala de descanso. O quarto do milagre deve ser um ambiente de paz e tranquilidade. Esse é um momento com Deus, deve ser um momento de tranquilidade. Esse ambiente de Deus deve ser um momento de paz. Nós temos que descansar no Senhor, colocando a cama, mas também colocando a mesa, porque a mesa fala de comunhão com Deus. Porque a mesa, ela vai dizer de unidade com Deus. Estar à mesa naquele tempo fala de união, de participar da mesma ceia, de comer o mesmo pão, de beber do mesmo cálice, de fazer parte do mesmo propósito. E talvez você está no propósito diferente do propósito do Senhor. Talvez você está no propósito diferente do propósito da palavra. E falta você colocar esse quarto profético da sua vida à mesa e passar a ter comunhão com Ele, e você busca o tempo todo ter comunhão com o outro, e isso deve ser feito sim. Mas você esquece de buscar comunhão com o Altíssimo, porque sem Ele nós não somos nada. Buscar comunhão um com o outro é necessário, é primordial, é bíblico, mas não podemos esquecer de buscar a comunhão e intimidade com o Pai. Vamos fazer uma obra de alvenaria, um quarto para o profeta. Coloca uma cama, coloca uma mesa e coloca uma cadeira. Porque a cadeira, ela fala de honra. Só ficava na cadeira naquele tempo quem tinha honra na casa. E Deus tem que ficar no lugar de honra em nossa vida. Deus tem que ficar no lugar de destaque, sendo honrado, no local onde Ele possa ser importante em nós e para nós. Só ficava na cadeira quem era autoridade na casa. E talvez Deus volta a ser a autoridade da sua vida, porque é você quem manda em você. E quando você manda em você, Deus não é autoridade. Quando você manda em você, você quer até fazer um quarto profético, mas não coloca a cadeira. A cadeira fala de autoridade, fala de respeito, de honra. E você tem que passar a honrar a Deus em todas as coisas, colocar Ele assentado como autoridade sobre a sua vida, uma palavra como regra de fé e prática sobre você. Vamos fazer uma obra de alvenaria, disse a mulher, coloca uma cama, uma mesa, vamos pôr uma cadeira, mas também vamos pôr uma lamparina, porque tem que ter luz no ambiente, santidade, é a palavra, e isso não pode faltar aonde Deus quer habitar. Não pode faltar a palavra dele, que é viva e eficaz. Não pode faltar luz para o candeeiro. Não pode faltar respeito, não pode faltar santidade. E não há como você querer que Deus habite na tenda, no quarto do milagre, no quarto da comunhão, se não tem luz nesse ambiente. Se não tem santidade ali, Deus não vai estar presente. Mesmo a luz e as trevas são a mesma coisa, mas a luz, ela fala da pureza do coração, a intenção da alma, a busca do Espírito ao Senhor. Vamos colocar uma lamparina, como ele falou, porque no ambiente do profeta tem que ter luz. Ambiente onde está o povo de Deus tem que ter luz, irmão. Claridade, santidade, respeito, pureza. O quarto profético é isso. O quarto que traz milagre tem que ter isso. Se não tiver isso na nossa vida, jamais o profeta vai dormir dentro. Então ela foi com o marido, começou a fazer o quarto, colocou a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina. O profeta Eliseu passou e foi dormir naquele quarto. Então ele chamou aquela mulher. No verso 15 fala assim: disse Eliseu, vai chamá-la. Ele falou com Geazi. Ele chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta
disse a mulher: por este tempo, ou seja, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Eu comecei a entender que o quarto profético que ela fez também era o quarto da promessa, Ricardo. O quarto da provisão que ela fez para Eliseu seria o quarto da promessa na vida dela. O bem que ela fez ao profeta, agora ele colher nos seus braços um filho. O que nós fazemos ali para o reino não fica vazio jogado no ar, amados. Tem promessas para a sua vida e para a minha. Tem algo grande que Deus estabeleceu para mim e para você. Ela foi lá, fez aquele quarto profético, e agora seria o quarto da promessa. O dia que ela preparou aquele quarto para Eliseu, ela jamais sonhava com isso, ela jamais esperava por isso, mas Deus tinha algo grande sobre a vida dela, e ela desceu dali com uma promessa. Chegou perto do seu marido, o texto fala que o marido dela já era idoso, certamente também ela já era de avançada idade. Ela chega perto do seu marido e fala assim: olha, o profeta falou que daqui a um ano nós vamos ter um filho. E Deus fez o milagre, deu uma provisão. Daí a um ano o filho dela nasceu. Nasceu a criança, nasceu o menino. De 12 para 14 anos ele vai ao campo com o pai, ajudando o pai a trabalhar, porque era tarefa dos filhos homens. Sempre com dor de cabeça, o pai então manda o filho voltar para casa, ficar então debruçado aos joelhos da mãe. Ele morre no colo da mãe. Imagina você, que é mãe. Ele morreu no colo dela e ela não fala nada. Ela não grita, ela não geme, não chora, ela não esboça nenhum sentimento de pesar, nenhum sentimento de dor, nenhum sentimento de desespero. Ela pega a criança no colo e leva para o terraço, coloca no quarto, na cama de Eliseu. Talvez fosse você com uma notícia ruim e estaria em desespero, iria questionar a Deus, iria chorar, clamar, rasgar as vestes, lançar pó sobre a cabeça, mas ela não fez isso. O quarto do milagre agora é o quarto da provação, seria o quarto da provisão na vida dela. Ela pega a criança, pega o filho nos braços morto, leva para o quarto. E a gente começa a aprender com essa mulher que ela colocou a criança na cama. Ela estava descansando, colocando todo o seu problema em Deus. Ela estava descansando a sua dor em Deus. E é isso que temos que fazer quando nós temos a promessa de Deus: colocar as nossas dores descansando no Senhor. A cama que ela fez para que Eliseu descansasse, agora estava descansando, ou estava agora no corpo do filho morto. É como se ela estivesse lançando os seus problemas em Deus, colocando paz no seu coração. Talvez você está aqui que é mãe e está angustiada por causa de alguma coisa, você que é esposa, marido, mas descanse, coloque na cama, coloque na cama, coloque em um lugar de paz, descanse o seu coração, porque se Deus prometeu, Ele vai ser fiel e realizar na sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai fazer por você. Ela colocou na cama, entregando o seu problema nas mãos de Deus. Então a Bíblia diz assim para nós, que ela foi até o marido, arriou um animal e foi até o monte procurar o profeta, como eu falei para vocês. E daí o profeta manda Geazi ao encontro daquela mulher. Então no verso 25 fala assim: partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis a sunamita. Agora, pois, verso 26, agora, pois, corres ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho. E ela disse: vai tudo bem. Sabe o que eu aprendo com essa mulher fantástica? Não abra o seu coração com pessoas que não podem resolver os seus problemas. Geazi não tinha a unção de Eliseu, a capacidade de Eliseu, a autoridade de Eliseu para resolver o problema dela. Ela não abriu o coração, ela ficou calada. E ele falou: vai tudo bem contigo, com o seu marido, com o seu filho? E ela falou: vai tudo bem. O problema é que você às vezes encontra com pessoas que não podem resolver os seus problemas, não podem fazer
enterram o propósito de Deus, enterram os sonhos de Deus em nossa vida. Quando você compartilha na sua vida com pessoas que não têm a graça e a unção do Senhor, elas mandam você enterrar um milagre, mandam você preparar o funeral para algo que Deus te deu por promessa. Mas ela encontra com Geazi, ela não fala nada, ela não abriu o coração para ele. Diante de Geazi não podia ajudá-la, ela então fica calada, não expôs o coração. Talvez você que é mulher, anda chateada com alguma coisa na sua casa, você expõe. Quando você trabalha, quando você estuda, você expõe seu casamento, expõe seu marido, expõe seus filhos, com pessoas que não estão nem aí para você, com pessoas que nem vão orar por você, com pessoas que não vão te dar nada, e você apenas piora a situação, que você vai confessando a derrota em vez de confessar a fé. Aquela mulher se manteve calada, porque ficar calado às vezes é melhor do que confessar a derrota. Ficar calado às vezes é melhor do que você falar demais para coisas indevidas. E meu Deus, que sofre, irmão, porque falam muito. Ela viu Geazi e ela não falou nada. Ela não confessou a derrota, mas manteve a fé no seu coração. Ela não foi preparar o funeral e ela disse: vai tudo bem, vai dar tudo certo. É esse o pensamento, que vai dar tudo certo. Pastor, mas a criança está morta lá no quarto, vai dar tudo certo. Pastor, está sem vida, vai dar tudo certo. Pastor, não vejo sinais vitais, vai dar tudo certo. Pastor, não vejo nenhum sinal de mudança, vai dar tudo certo, vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque quem prometeu fiel para cumprir. Quem disse a palavra tem poder para trazer a vida e também para ressuscitar os mortos. Então ela não fala nada com Geazi, ela não abre o coração para ele. E ela vai então até os pés do profeta e diz a Bíblia que no verso 27, você pode acompanhar, no capítulo 2, capítulo 4 de 2 Reis. Chegando depois ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas Geazi quis retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou o que ela sente. Sabe o que eu vejo aqui, meu amado? A falta de sensibilidade de Geazi com a dor daquela mulher, e a sensibilidade de Eliseu para com a alma dela. É isso que falta em nós às vezes, a sensibilidade, a dor do outro. Elas não são os pés do profeta e os servos do profeta, aquilo que estão sendo zelosos com o profeta, com a obra, com o ministério, com o chamado de Eliseu. Ele vai para a força para tirar dos pés. Insensível à dor daquela mulher, insensível às lágrimas dela, insensível ao sofrimento dela. Mas Eliseu era diferente. Eliseu, vendo-a, ele viu a dor da sua alma. O profeta, ele viu a dor do seu coração. E nós devemos ser sensíveis sim à dor do outro. Devemos sim amar o outro sim em momentos difíceis. Não podemos ser como Geazi, arrancar, tira do pé, manda embora, não desce um monte, vai lá em terra, vai lá e faz o funeral. Que é isso que Geazi ia fazer? Às vezes é mais fácil mandar fazer o funeral do que deixar os pés do profeta. Geazi queria tirar ela dos pés de Eliseu. Então o texto diz que Eliseu permitiu que ela ficasse. E a gente entende que quem é de Deus deve perceber a dificuldade do outro. Eu tenho dificuldades, você também tem. E qual é o problema? Eu tenho compaixão de você e você tem misericórdia de mim. Qual é o problema de nós orarmos um para o outro? Ou vamos ser apenas como servos zelosos, insensíveis como Geazi, que não está nem aí para a dor do outro, e não tem compaixão e misericórdia quando o outro está sofrendo, pensando assim: ele sofre, a culpa é o problema dele, a culpa é dele. Mas Eliseu falou: não, deixa ela está com a alma namorada, eu vejo a dor no coração dela. Deus nem precisou de me falar, porque eu vejo fisicamente. E olha isso que Deus fala. Ele fala assim: o Senhor me encobriu o que passa na vida dela, mas eu vejo a angústia do seu coração. Tem coisa, irmãos, que Deus não precisa revelar, não. Está na cara. A gente vê o sofrimento
E a gente pensa, é o filho do outro, eu nem me importo. É a mulher do outro, não estou nem aí. É a casa do outro, ele que se vira. Gente, lida como Geazi, sendo que nós temos um chamado profético, como Eliseu, fazer um quarto do milagre. Então diz o texto que Eliseu começou a conversar com aquela mulher. E a Bíblia diz que ela fala assim: por acaso eu pedi ao Senhor um filho? Eu pedi ao Senhor alguém que eu possa te abraçar? Então Eliseu entendeu que o filho daquela mulher estava doente ou estava morto. Eliseu, sabendo que ele como profeta, escute isso, que isso é muito sério, ele como profeta não poderia tocar em morto, em cadáver, em defunto. O que ele faz no texto? Ele chama de Geazi e fala assim: olha, pega o meu bordão, o meu cajado, vai na casa, no quarto lá, que eu durmo, e coloca o bordão sobre a boca do menino. Ele pega o cajado dele e dá no Geazi. E Geazi desce no Monte Carmelo, viaja 20 quilômetros, sem conversar com ninguém, sem cumprimentar ninguém, e vai até aquele quarto. Eu comecei a ler esse texto, e eu comecei a ver uma coisa interessante aqui. Que Eliseu, ele manda Geazi no lugar dele. E ninguém pode fazer no seu lugar que Deus propôs para você. Ninguém pode assumir o seu chamado. Ninguém pode pegar o seu bordão, pegar o seu cajado. Ninguém pode ir no lugar onde Deus convocou você. Ninguém pode estar no meu lugar. Pastor Daniel, você é você. Cada um tem a sua função, o seu chamado, a sua direção. Ele pega o bordão dele assim: Geazi, vai lá no meu lugar. Porque eu sou profeta. Não posso tocar em morto. Não posso tocar em cadáver. Senão eu vou me contaminar segundo a lei. Senão eu vou ficar imundo segundo a lei. Vai no meu lugar. Mas ninguém pode fazer para você o que Deus confiou nas suas mãos. Ninguém pode fazer por você o que Deus confiou. Ninguém pode executar o seu talento, pode fazer o seu dom. Ele é seu, ele é sua responsabilidade. E Deus conta com você. Amém? Amém. Geazi, ele pega o cajado, ele desce. Ele desce, então vai até a casa daquela mulher. Mas a mulher, essa mulher aqui, ela é fantástica. Ela aos pés de Eliseu, escute isso para você entender. Como é que termina aqui esse mistério? Ela aos pés de Eliseu, no verso 30 do capítulo 4, 2 Reis, ela fala assim: porém disse a mulher, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te hei de deixar. Então se levantou Eliseu e a seguiu. Irmãos, por que Eliseu seguiu aquela mulher? Porque a palavra dessa mulher foi a mesma palavra que Eliseu falou para Elias. Quando Elias foi atravessar o Jordão, Elias falou para ele assim: fica aqui que eu vou passar o Jordão. Eliseu falou assim: que viva o Senhor, que a minha alma jamais deve deixar a você, vou com você em todo lugar. Quando ela fala isso para Eliseu, Eliseu se lembrou que ele foi chamado, ungido para amar pessoas. Para amar pessoas. O chamado dele era por pessoas. Era para a vida daquela mulher. Quando a mulher falou aquilo, Eliseu se lembrou. Passou onde está a referência? 2 Reis, capítulo 2, verso 4, verso 6. Está a mesma fala de Eliseu, é a mesma fala da mulher. Quando ela fala isso para ele se desperta. E ele entendeu que o chamado dele era mais importante. Para amar pessoas, atender pessoas. Então Eliseu se lembrou, porque ele foi ungido. E é isso que temos que nos lembrar. Por que fomos ungidos? Por que estamos aqui? Porque Deus chamou você. Porque Deus te deu um talento, uma capacidade. Por quê? Para você ficar de longe, mandar outro no seu lugar? Não. Para você subir o seu papel, pegar o seu cajado e ir aonde Deus determinou que você vá, que você chegue, que você faça a diferença, que você ore, que você restaure as pessoas. Então Eliseu desceu e ele foi. Essa é o terminado. Então o verso 33 fala assim: então Eliseu entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. Eu comecei
comecei a compreender que o quarto milagre é um ambiente de oração, é um ambiente de busca a Deus. Ele entrou, fechou a porta. Sabe por que ele fechou a porta? Para que as palavras negativas da rua não entrassem lá dentro. Ele sela o ambiente, separa o ambiente, consagra o ambiente. Eles têm que praticar e fazer. Fechar a porta, muitas das vezes, para palavras ruins, para palavras infames. Muitas vezes, irmão, nós temos que buscar a Deus no quarto milagre, com um problema na cama. Mas nós queremos que a porta fique aberta. E nós vamos orar a Deus, e lá fora alguém chora, lá fora alguém grita, lá fora alguém blasfema. E nosso ouvido fica disperso, nosso coração fica longe, e a fé vai se minando. Ele entrou, fechou a porta, porque ele se lembrou do seu chamado, e que Deus te faça lembrar por que ele te ungiu, que Deus te faça lembrar nessa noite por que ele te chamou, por que ele te convocou, e Deus te faça lembrar porque ele te deu unção, capacidade. Tem milagres que só acontecem de porta fechada, tem milagres que só acontecem de boca fechada e porta fechada. A mulher não falou nada no meio do caminho, e ele veio agora e fecha a porta, porque esse é o processo. É um particular com Deus, uma busca com Deus, um ambiente de milagre é a palavra de fé. Como a sunamita falou com Geazi: vai tudo bem, está tudo bem. Então ele entra naquele local e ele começa a orar. Eliseu orou. Escute, Eliseu tinha unção dobrada de Elias, mas ele sabia que ele era dependente de Deus. E você pode ter uma unção dessa terra, um chamado dessa terra, um dom dessa terra, que você sim, ainda é dependente de Deus 100%. Ele tinha uma unção dobrada, um dobro de graça, tanto que quando ele morreu, jogaram o corpo dele em uma cova, o corpo dele tocou em um esqueleto e o cara reviveu. Eliseu era um cara diferente, mas ele sabia da sua dependência com Deus. Ele vivia nessa dependência, mesmo com essa unção dobrada e grande. Então ele vai, entra no quarto, começa a orar. Diz o verso 34: subiu a cama e deitou-se sobre o menino, e pondo boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, ele estendeu sobre ele, e o corpo do menino se aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto, um lado para o outro, tornou a subir sobre o menino, e estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu vai ao quarto, fecha a porta, começa a orar a Deus e deita sobre o menino, mão com mão, olhos com olhos, boca com boca, e ele começa a orar. O corpo do menino começou a esquentar, e ele se levantou e começou a andar. Porque tem hora que o milagre parece que vai acontecer, mas não vem. Ele começa a andar para um lado, para o outro, de desespero, pensando: não deu certo, o que eu vou fazer? Não deu certo, e agora? Então pare de andar e volte a orar. Então pare de andar e volte a profetizar. Então pare de andar para um lado para o outro, com barata tonta, e volte a fazer o ato profético. Foi isso que ele fez. Quando ele percebeu que ele estava andando de um lado para o outro, sem nenhum resultado, ele voltou à cama. E ele colocou mão com mão sobre o menino. E ele colocou olho com olho. E o menino começou a aquecer. E isso é trazer vida. Olho no olho, mão com mão, boca com boca, é vida. E é para isso que nós somos chamados, para passar a vida ao outro. Passar a vida. Olho no olho, boca com boca, é sopro de vida. Mão com mão, é ajuda à união. É isso que nós precisamos, para levantar o morto que está caído. É pôr olho no olho e dizer: olha, a minha vida está aqui, eu vou tomar ela também. O meu fôlego está aqui, vou emprestar ele também. O meu calor está aqui. E diz o texto que o menino se aqueceu. Talvez o que falta na nossa vida é isso: calor humano. É calor humano. É a pessoa sentir que você está vivo, sentir que você vive, que você transmitir vida, transmitir graça, amor, misericórdia, compaixão. É você transmitir essas coisas que vêm de Deus. Porque se o corpo de Eliseu estivesse frio, o corpo do menino não seria esquentado, mas o corpo de Eliseu estava quente, e aquela quentura, a temperatura do corpo de Eliseu passou para o corpo da criança. Isso é vida, isso é avivamento. Avivamento é trazer vida, é trazer esperança, é trazer as pessoas
pessoas da morte para a vida, olho no olho, boca com boca, transmitindo o fôlego de Deus. É passar Deus para o outro, é passar promessa para o outro, é passar livramento para o outro. É isso. Eles não nem usam o cajado aqui, irmão. Eles não disse nenhuma palavra profética. Ele apenas encostou, porque o morto às vezes precisa de um toque. Os mortos às vezes precisam de um abraço, precisam de olhar no olho, boca com boca, e dizer: eu estou aqui, se aqueça em mim, eu estou aqui, receba calor, receba vida. Mas nós vemos o morto, nós queremos sepultá-lo. Nós vemos o morto espiritual, nós queremos sepultá-lo, jogá-lo para fora, no vale dos filhos de Hinnom, como faziam lá em Jerusalém, para ser queimados. Mas Deus quer vida. A gente conseguiu transmitir essa vida. Então eles abriram de mão com mão, segurando na mão para colocar o menino de pé. O menino se levantou e ele espirrou 7 vezes. Eu falei: que isso? 7 espirros. Porque aquele menino estava demonstrando que tudo que estava impuro dentro dele, Ricardo, estava sendo expelido, estava sendo mandado para fora. O espirro é para expulsar coisas ruins de dentro do nosso corpo. Ele expulsa coisas ruins, uma defesa do corpo. E ele espirrou 7 vezes, eliminando por completo tudo que contaminava a sua vida. Sabe o que é isso? Santidade. Porque não adianta as pessoas esquentar você, não adianta te dar mão, não adianta pôr olho no olho, não adianta pôr boca na boca se você não espirrar. Se você não espirrar, resolve. Eu posso esquentar você, posso te dar a mão, posso olhar no seu olho, posso pôr coração com coração, boca com boca. Se você não espirrar, não tem vida. Se você manter o que está podre e sujo dentro de você, você vai voltar a ficar doente. Você vai voltar a ficar na cama. Você vai voltar a ser morto. Então ele espirra 7 vezes. Você quer avivamento, quer ter vida? Deus pode te dar. Mas você tem que estar disposto a espirrar. Espirrar. Escute aqui. Esquentar aqui dependeu de Eliseu. Trazer a vida dependeu do milagre de Deus. A condição que dependeu de Deus. Mas o espirro só dependia do menino. Eliseu não poderia espirrar para a criança. Ninguém pode santificar você. Ninguém pode purificar o seu coração. É você, Espírito Santo. É você, Deus. É você, o Senhor. O quarto do milagre é o quarto que restaura, que traz vida. E muitas vezes temos que criar esse quarto em nós. Muitas vezes o nosso plano é de criar para outros, mas vai servir de bênção para nós. Porque tem coisas que você faz que você acha que vai servir de bênção para o outro, mas vai abençoar você. Ele se levantou, espirrou, reviveu e voltou para sua mãe. Que você volte para casa limpo, santificado pelo Espírito Santo. Você volte para casa quente, vivo. Você volte para casa sendo a promessa de Deus na vida de alguém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.